Seguindo com o nosso vídeo, quero falar sobre o volante Zé Ricardo. Sem dúvida alguma, acho que o principal jogador desse meio de campo do Goiás, apesar que assim, são várias apostas e que todas delas deram muito certo, né? Tanto o Morelli quanto o Dieguinho ainda na Série B de 2021, o Zé Ricardo, o próprio Palácios, né, que se encontrou ali fazendo aquela função, não de um clássico camisa 10, mas de um atleta de bastante velocidade, mobilidade, garra, tem uma técnica também apurada, um bom meio de campo do Goiás, uma pena assim, ter demorado tanto, mas encaixou. E o Zé Ricardo, uma informação também importante lá do André Rodrigues e também do pessoal da Rádio Band News de Goiânia, até mesmo fazendo esse comentário sobre o jogador de 24 anos que está emprestado pela Tombense, equipe que é um clube de empresários, né, ali principalmente do Eduardo Uran, um forte nome no futebol brasileiro, que conta com vários atletas dentro do seu elenco. Segundo o André Rodrigues, ele está emprestado ao Goiás e que não tem nenhum tipo de opção de compra, o que é um tremendo erro, né, para o planejamento das próximas temporadas, até mesmo porque a atual temporada do Zé Ricardo é de fato muito boa com a camisa esmeraldina. Ele tem um contrato longo no Tombense, porém eu não encontrei até quando vai. Não achei no site Gol, não achei no Transfer Market também, não tem nenhum tipo de atualização sobre esse assunto, mas o vínculo dele de fato no clube do interior de Minas é sim longo, vai pelo menos até dezembro de 2024. E o seu empréstimo no Goiás só até o final do ano. Diferentemente, por exemplo, do Morelli, que tem essa opção de compra em mais ou menos R$1 milhão. O Dodô também, meia do Vila Nova de Nova Lima, também tem essa opção de compra. O Zé Ricardo Goiás fechou um contrato sem nada nesse sentido. Sem uma cláusula, por exemplo, de comprar o jogador em definitivo no final do ano. Nada nesse sentido. O que é um tremendo erro, né, da estratégia traçada pela direção esmeraldina. De fato, o Zé Ricardo, quando chegou no começo do ano, eu já avaliei ele como uma boa contratação. Assisti algumas partidas deles ali de relance, né, na Série B do ano passado e revendo ali os principais momentos, enfim, principalmente as suas características, né, de jogo, aquela boa mobilidade, uma saída de bola qualificada, um bom drible, ele finalizava, né, de fora da área, foi assim no Campeonato Goiano, hoje já não tem essa pegada na Série A do Campeonato Brasileiro, mas já seria uma boa contratação. Não seria, por exemplo, uma aposta que veio do interior, ali que estava jogando a Série D, Série C do Campeonato Brasileiro. Não, já tinha feito um ótimo nível de disputa na segunda divisão, né, do futebol nacional. Então eu via como uma aposta, mas não um jogador para, como posso dizer, descartável. Se não fizer 2 partidas boas no Campeonato Goiano, logo na sua estreia pode mandar embora. Não via nesse sentido. Também não seria, por exemplo, no mesmo nível de exigência e de expectativa do Felipe Ferreira, do William Oliveira também, que veio do Cruzeiro, não seria nesse nível, mas pelo menos de um bom jogador para a composição de elenco, eu já imaginava a respeito do Zé Ricardo. E foi muito mais do que isso, né? Até aqui 29 partidas, 2 gols marcados e uma assistência na Série A do Brasileirão, 7 atuações, sendo todas elas como titular, né? Vem jogando uma enormidade com a camisa do Goiás nessa primeira divisão. E sem essa opção de compra, fica muito difícil da gente imaginar, por exemplo, a continuidade do Zé Ricardo para o ano que vem. Porque acontece da seguinte forma, quando terminar o Campeonato Brasileiro, possivelmente vários clubes do Brasil, você pode colocar aí tranquilamente, se continuar nesse mesmo futebol. É óbvio que ainda falta muito tempo, muitas coisas podem acontecer, mas eu não descarto, por exemplo, nem até mesmo a possibilidade de transferência na metade do ano. E eu acredito que o único acordo que a direção do Goiás costuma fazer, né, desses jogadores que vêm de empréstimo, é em relação à taxa de vitrine, né, que geralmente fica ali entre 5, 10 ou 15%. Isso sim pode acontecer em uma eventual negociação do Zé Ricardo. Mas como você não tem nenhuma opção de compra, se aparecer, por exemplo, o Goiás não vai pagar 3, 4, 5 milhões para jogadores não vencendo nessa conduta da direção esmeraldina. E quando terminar o Brasileirão, ou até mesmo na metade do ano, quando vai pintando as primeiras sondagens, propostas até mesmo para o Tombense, né, que é o dono aí dos seus direitos econômicos, fica muito difícil do Goiás tanto concorrer, quanto também, por exemplo, fazer uma proposta maior ou algo nesse sentido. Se você tem a opção de compra, por exemplo, estipulada em R$1 milhão, R$1,5 milhão, se pintar uma proposta de 5 milhões, por exemplo, isso não pode acontecer, porque a sua opção de compra é inferior àquilo, é só você pagar. Não tem como, por exemplo, o outro concorrente aumentar essa proposta e negociar diretamente com o clube que detém, né, os seus direitos econômicos, nesse caso do Zé Ricardo, a Tombense. Então, um contrato muito mal feito pelo Goiás. Se fosse no ano passado, é ruim, mas ainda a gente até entende, porque pô, você está voltando para a Série A, nem sabe se vai ter uma certeza financeira muito grande. Hoje não, a realidade do Goiás financeira é sim estável, o Goiás não tem dívidas enormes, vai quitar tudo que tem de direito e até deixar uma grana para a próxima gestão, então não seria nenhum absurdo você colocar uma multa um pouquinho mais alta, pode colocar 3 milhões, 4 milhões, por que não 8 milhões, porque vai saber o que o Zé Ricardo pode fazer, né, daqui também para a reta final do Campeonato Brasileiro. Não é um novo Xavi, nem outro do Iniesta, mas pode ser um jogador muito útil, como por exemplo o Dieguinho,
Thiaguinho, o próprio Morelli, enfim, esse bom meio de campo atual do Goiás, mas onde a diretoria errou muito feio, acertou demais, né? Palmas aí pro Arlen Menezes, que vem sim acertando muito nas suas apostas, mas nessa questão de não ter um contrato com a opção de compra, né, ao final do seu contrato, é sim errado. Tem apenas